Não sei se você já reparou, mas a maioria dos heróis do cinema, das histórias em quadrinhos assim, são solteiros. Eu tenho um curso de redação, a gente faz um exercício sobre isso, assim, para a galera se soltar na escrita, começar a escrever e tal. Aí a gente faz alguns exercícios de brincadeira e a gente sustenta essa tese. A maioria dos heróis das histórias em quadrinhos são solteiros. Solteiro significa não casado, beleza? E a maioria é assim mesmo. Você lembra do Homem-Aranha, Peter Parker? Lembra desse personagem? Que deve ser, né, um dos mais populares, mais famosos e mais legais também. A série do Homem-Aranha, assim, eu acho, sinceramente, muito boa. Porque geralmente é uma série mais infantil também, então dá para assistir com os filhos. E é muito legal o fato dele gostar de uma menina chamada Mary Jane. Ele é um cara meio assim, né, na sua identidade de Peter Parker, ele é meio, né, sem jeito com as meninas, mas ele é também o Homem-Aranha, tal, tem toda essa perspectiva. O fato dele ser solteiro é porque ele gosta da menina e muitas vezes a menina gosta dele, só que quando ele se aproxima da menina, ele coloca a vida daquela menina em risco. Então, essa é uma história trágica que acomete a maioria dos heróis, que é o fato de gostar de uma pessoa, mas não poder se aproximar daquela pessoa por gostar daquela pessoa. É um dilema do coração. Esse dilema foi traduzido, né, por Shakespeare. Na obra Romeu e Julieta, ele tentou traduzir esse dilema. O fato de você gostar de alguém, mas não ficar pertinho daquele alguém. A gente começou de um jeito bonito e romântico. O apóstolo Paulo, ele vai falar para uma igreja que está passando por vários problemas. E muitos dos problemas que aquela igreja enfrenta, que essa igreja de Corinto, por isso a gente está na primeira carta aos Coríntios, essa igreja enfrenta diversos problemas na área dos relacionamentos, inclusive na perspectiva dos relacionamentos interpessoais e sexuais. Um dos problemas mais graves da igreja é justamente um caso lá de adultério, que Paulo vai tentar tratar. Mas Paulo aqui, no capítulo 7, ele vai falar sobre a perspectiva do casamento. E vocês são jovens, né? Alguns já se casaram, outros ainda não. E eu acredito que essa palavra pode falar a todos os corações, porque Paulo está tentando ensinar a igreja toda. Então não é só quem está casado, não é só quem está solteiro, mas ele vai tentar falar com todo mundo. Olha só que parada maneira, cara. Recentemente eu fiz um gabinete com uma... Você achou que eu ia ler agora, né? Foi mal. Recentemente eu fiz uma conversa. A gente fala essas paradas de gabinete, mas quem não tem a nossa gíria gospel aí não sabe o que é. Troquei uma ideia com uma menina de 18 anos. E a menina, nunca tinha namorado ninguém com 18 anos. E ela dizia isso, um pouco tímida por dizer, mas eu disse para ela que ela tinha que me dizer isso com todo orgulho. Beleza? E eu glorifiquei a Deus, eu disse, cara, que maravilha. E ela dizia assim, então, eu nem penso em namorar agora, vou fazer outras coisas da minha vida. E eu disse, glória a Deus. E pensei nos meus filhinhos, e já imaginei isso para os meus filhinhos, e pensei, que maravilha. Agora eu já penso como pai, né? É diferente. Paulo vai falar para essa galera da igreja que está vivendo problemas, e ele diz o seguinte, 1 Coríntios 7, verso 8 e 9, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Só esse trechinho até aqui. Cara, muitas vezes a gente acha que no nosso espaço cristão só há espaço para quem está namorando, ou para quem está noivo, ou para quem está casado. Mas se você percebeu aqui, não sei se você percebeu, o próprio apóstolo Paulo não estava na situação de casado. Então ele fala aos solteiros e às viúvas, e ele diz que essas pessoas são como ele.
Então a gente tem aqui um apóstolo de Jesus Cristo, talvez a pessoa mais usada por Deus em toda a história, né, depois da vinda do Filho de Deus. Então talvez o maior crente de todos da história. O maior crente diz que é solteiro. E ele não tem nenhuma vergonha em falar que é solteiro. E ele não está em crise. E Paulo já estava, velho, e estava tudo certo. Eu falo velho e meus filhos falam, não pode falar velho, tem que falar idoso. Beleza, mas eu tô velho, tô no meu lugar de fala agora, não é isso? Tá? Já posso falar velho mesmo. Eles têm que falar idoso para respeitar. Eu não. Cara, Paulo é solteiro e não tem problema nenhum. O que esse texto ensina pra gente? Primeira lição: algumas pessoas recebem o dom de viverem em santidade sem serem casadas. Algumas pessoas recebem esse dom. O apóstolo Paulo vai dizer uma parada muito maneira. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Cara, Paulo estava contente sendo solteiro, tá ligado? Paulo estava contente em qualquer situação. O cristão tem que aprender a viver contente em qualquer situação. Solteiro, namorando, noivo, há menos de alguns dias aí, não calculei. Hoje é menos de um mês. Meu Deus, há menos de um mês do casamento. Então, você tem que estar contente. Não, eu quero que chegue logo. Não, ficar contente aí. Paulo está tentando dizer isso para você. Saca só, várias pessoas totalmente santas viveram sozinhas, mas não sozinhas, com Jesus e somente com Jesus, e se satisfizeram em Jesus Cristo somente a vida toda. Tem um cara chamado John Stott. Esse cara nunca se casou na vida dele, e ele viveu para o reino, e é referência para a gente. E eu leio John Stott direto, e sempre que eu vou trazer uma palavra, eu converso com esse cara pelos livros, né? O cara já morreu, mas converso com esse cara pelos livros. E ele viveu sozinho a vida inteira e serviu a Deus, e ele foi muito feliz. Ele falava sobre a alegria do Espírito Santo de Deus. E você vai reparar que nos frutos do Espírito, no fruto do Espírito, um dos dons que é apresentado ali, né, o segundo, né, amor, alegria. A alegria já é o segundo dom do Espírito Santo. Você pode ser alegre sozinho. Uma mulher chamada Djanira, uma mulher que é do nosso tempo, uma missionária. Essa missionária diz que quando ela foi chamada para servir a Jesus Cristo, todos nós somos missionários, beleza, galera? Você é missionário, você faz parte, né, foi chamado para o Ministério da Reconciliação, porque você foi chamado por Jesus Cristo. O que é o Ministério da Reconciliação? É reconciliar pessoas com Jesus, beleza? Você é missionário, mas uma dessas missionárias assim que vão para outros lugares, uma mulher chamada Djanira, ela vai contar que quando ela recebeu o chamado, isso é muito específico dela, ela percebeu que ela foi chamada para ir pregar num outro continente, num país que sofre uma ditadura, um país comunista que persegue cristãos. Ela entendeu que o chamado dela não se adequava a uma vida dentro do casamento. E ela disse assim, poxa, se Jesus me chamou para isso, eu sei que eu não vou me casar. E tá maneiro, tá ótimo. E ela vai para o chamado dela, porque o lugar mais feliz dessa terra é o centro da vontade de Deus. O lugar mais feliz da terra, centro da vontade de Deus. Que pode ser num país comunista, você sendo solteiro ou solteira, sendo perseguido por ser cristão. Esse é o lugar mais feliz da terra e mais seguro de todos. No entanto, o celibato, que é você escolher ficar sozinho, e antes só do que mal acompanhado, não é isso? Cara, o celibato, que é você escolher ficar sozinho, tem que ser uma opção voluntária, beleza? Não pode ser imposto. Então, por exemplo, eu sei que para mim, não serve. Depois que eu conheci a menina mais bonita da minha escola, que é a minha esposa, cara, tinha jeito, eu tinha que casar com ela, tinha que ser, e aí eu não podia mais viver, né, como celibatário. A gente não é católico romano, tudo bem? A gente não segue essa tradição, porque a gente sabe que não está na Bíblia, assim como
Paulo era celibatário, ou seja, né, não se casou. Pedro era casado e os outros também. Então a Bíblia traz essa liberdade para você. Entre todas as outras liberdades que a Bíblia te dá mais essa. Você pode, por opção, viver solteiro, você pode, por opção, viver casado. O celibato não é obrigação para ninguém que serve na igreja, e graças a Deus por isso, porque, eu me casei com uma pessoa maravilhosa, né, e sou muito feliz também no meu casamento. O celibato, no entanto, é uma possibilidade. Beleza? Então, é possível que você esteja solteiro e ninguém tem nada a ver com isso. Segunda lição desse texto: o casamento gera benefícios, mas também limitações para o serviço a Deus. No namoro você já começa a reparar essa parada, cara. Beleza? Você começa a namorar, aí, né, seu namorado ou sua namorada já começa a te limitar um pouco, assim, nas paradas que você vai fazer. Por quê? Você tem que dar atenção para a pessoa, né? Você está namorando, tu tem que dar atenção, você tem que, né, dedicar um pouco do seu tempo, ou grande parte do seu tempo a isso. Para você ter noção, a gente acha que o namoro é algo tão sério assim, que no ambiente que a gente trabalha com os adolescentes mais novinhos, a gente diz para eles assim: se você tem menos de 16 anos e você quer namorar, seus pais autorizam, tal, maneiro, namora aí, mas se dedica ao namoro aí, não vai servir aqui na igreja não, que é muita coisa para sua cabecinha, beleza? Então, pode namorar, maneiro, tudo mais, mas servir e namorar não dá certo. Quando você começa a namorar, você percebe, tem muita coisa para você ter que trocar com a pessoa com quem você está se relacionando. E casado, ainda mais. Então, tantas vezes eu quero me dedicar mais ao reino, mas eu tenho a minha família para me dedicar, e eu preciso equilibrar essas duas coisas de modo que eu tenha paz dentro da minha casa e minha esposa esteja bem, e meus filhinhos também, e eles amem a igreja que eu sirvo, beleza? E não odeiem a igreja que eu estou servindo, porque a igreja não pode ser um rival dos meus filhos, nem da minha esposa. Mas ao mesmo tempo, tantas vezes eu vejo que eu poderia entregar mais para a igreja de Jesus Cristo, e não posso, porque eu tenho que equilibrar essa perspectiva no coração deles. Quando você casa, você tem vários benefícios. Você tem uma pessoa para cuidar de você, né? Quando você fica doente, isso é importante. Porque quando a gente é novinho, a gente quase não fica doente. Mas depois de um tempo, você fica um pouquinho mais doente do que antes. Então é legal você ter uma companhia também, é legal. Na área sexual, você pode se realizar plenamente, né, com seu marido, com seu cônjuge, com a sua esposa. Por outro lado, você fica muito mais limitado para fazer tudo o que você gostaria pelo reino de Deus. O casamento também, por outro lado, não faz a pessoa deixar o pecado na área sexual. Isso é um engano. Então, às vezes a gente se engana assim, a pessoa é viciada em pornografia, ou é viciada em sexo, assim, né, fora do casamento. E aí, quando casar, ela acha que ela vai ser curada disso de uma hora para outra. E não é bem assim, galera. E, na verdade, não é, com certeza. A gente conhece diversos casos em que essa contingência não acontece. Que é tipo assim, eu acesso pornografia e durante a minha vida, durante muito tempo, mas no dia que eu me casar eu não vou acessar mais. Não, vai casar e vai acessar pornografia. E isso vai trazer o inferno para dentro do seu casamento, para dentro da sua casa. Isso vai te atrapalhar, até na própria atividade sexual isso vai te atrapalhar, vai trazer disfunção sexual. Isso vai ser o inferno para você, tenha certeza. Então, a questão da pornografia não pode ser um parceiro do solteiro, porque isso é adultério. Jesus diz isso no Sermão da Montanha. Lembra do Sermão da Montanha? O que Jesus diz? Lembram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então, o que ele está fazendo? Interpretando os 10 mandamentos. Ele está interpretando Moisés. Só que ele está interpretando não de um jeito mais bonitinho e leve, não.
Ele está interpretando de uma forma muito mais radical e profunda e difícil. Então, se antes diz para você não adulterar, agora Jesus diz que se você pensar em adulterar, você já está cometendo aquele pecado. Então, se você é solteiro e você acessa a pornografia, você está cometendo pecado do adultério. Se você é casado e acessa a pornografia, você está cometendo pecado do adultério também. Recentemente, a gente conversando com Pedro Paulo, que é da área médica, né? Pessoa muito competente e tal. O Pedro Paulo estava dizendo, cara, que essa perspectiva de acessar pornografia e se tornar dependente disso é algo tão grave e difícil que isso é tratado também como doença. Então, você tem que ter um acompanhamento. Não é coisa fácil, beleza? Não caia nesse engodo de Satanás que vai te dizer assim, não, você vai casar, vai virar uma chave na sua cabeça e acabou, você resolveu os seus problemas na área sexual. Isso não acontece dessa maneira e você tem que estar totalmente ligado quanto a isso. Até aqui tudo certo? Beleza? Terceira e última lição desse texto. Melhor casar que ficar ardendo em desejo, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Então, olha só, se você já está num relacionamento em que você está ardendo em desejo, e qual é o ponto de arder em desejo? Não sei, você sabe. Ora, pensa direitinho, peça conselho aí, em particular para a galera mais velha que você. Mas você sabe, se está nesse ponto, é óbvio que Deus quer que você tome algum tipo de atitude. Deus não quer que o relacionamento chegue a esse ponto na verdade, então não quer. Por isso que quando a gente pede para a galera não namorar muito cedo, a galera não entende. Porque quando você começa a namorar muito cedo, o que vai rolar? Você vai namorar muito tempo. E quando você namora muito tempo, aí a luta é muito maior do que poderia ser. E aí você tem grande dificuldade de permanecer santo. O que é santidade na área sexual? Então, está lá em Gênesis, beleza, quando Deus criou o mundo. E é a Bíblia que diz isso. O que a Bíblia diz? Um homem e uma mulher e acabou, dentro do casamento. É o que a Bíblia diz. Beleza? Cláudio, você que está inventando essa parada? Não. Muito antes de mim já estava inventado. Um e uma somente. Então, o casamento, de acordo com a Bíblia, é heterossexual e monogâmico. É um e uma. Tudo diferente disso, a Bíblia vai chamar de perversão. Tudo diferente disso, a Bíblia vai chamar de pecado. No entanto, é melhor casar do que viver abrasado, do que viver ardendo em desejo. Aqui fica claro também a compreensão de que a atividade sexual tem que ser dentro do casamento. Você percebe? Por que Paulo vai dizer isso? Por que você tem que casar, é melhor casar do que você ficar ardendo em desejo? Porque Paulo sabe que a atividade sexual é dentro do casamento somente, e fora do casamento é sempre adultério. Beleza. Como que a gente vive essa parada? Beleza? Entendi, Clóvis. O casamento é heterossexual e monogâmico. Tem gente que é chamada para viver em celibato, né, solteiro. Tem gente que é chamada para viver no casamento. Eu tenho que orar a Deus para saber qual é o meu chamado, qual é a minha vocação, qual é a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu tenho que amar mais a Jesus Cristo do que meu noivo, do que minha noiva, do que meu namorado, do que meu amigo e até do que a minha vida de solteiro. Beleza? Tem gente que gosta de ficar solteiro, mas gosta por egoísmo. E isso é pecado também. Então, eu quero ficar solteiro porque eu vou guardar minha grana, vou ganhar dinheiro pra caramba, não tenho que dividir minha grana com ninguém. E aí eu vou fazer tudo o que eu quero, vou viajar o mundo, eu quero conhecer o mundo, e eu quero fazer Eurotrip, sei lá o quê.
Cara, mas você está fazendo isso por quê? Porque eu quero. É o eu que está dominando a sua vida? Você já colocou isso diante de Deus? Essa é a vontade de Deus para você? Então você tem que pensar essa parada no seu coração. Por outro lado, cara, se você está vivendo casado, você tem que honrar a sua esposa, o seu marido, né? E ser a pessoa que o aproxima de Jesus. Como que a gente vive isso? Primeira aplicação: não se envergonhe em seguir a Deus sendo solteiro. Beleza? Não se envergonhe em seguir a Deus sendo solteiro. Por que você não deve se envergonhar? Porque essa é uma opção que a palavra de Deus te dá. Aqui o apóstolo Paulo até recomenda isso. Se você ler direitinho aqui a carta aos Coríntios, ele até recomenda que seja assim. Então, Clóvis, eu tenho 18 anos, como a menina com quem eu conversei, eu tenho 18 anos, nunca namorei. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho 30 anos, estou solteiro, solteira, glória a Deus, aleluia. Tem 40, 50, o que for, beleza. Paulo não tinha vergonha de nada disso, porque ele não se envergonha do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, primeiro dos judeus, depois. Beleza? Você não tem que ter vergonha do Evangelho. Por outro lado, você nunca beijou, você nunca ficou, você nunca transou. Glória a Deus, aleluia. Isso é bom demais. Queridos, eu tive a glória de só conhecer no sentido bíblico, não vou traduzir, beleza? De só conhecer no sentido bíblico uma única mulher, que é a Raquel. Cara, ó que bênção. Então, quando eu estou com a Raquel, eu não tenho projeção de nada diferente dela. É ela que eu amo, é só ela que eu quero, e isso é bom. Foi assim que Deus planejou, foi assim que Ele gostaria que fosse. Essa é a beleza da vida a dois. Por outro lado, se você está solteiro, aleluia, glória a Deus, isso é bom. Você não deve se envergonhar, sabe por quê, cara? Se você é crente, você é amado e amada pela pessoa mais gloriosa de todas, que é Jesus Cristo. Como a gente orou ali na reunião de oração, essa é a nossa identidade. Nós somos filhinhos amados de Jesus. Ninguém rouba isso da gente. Então pode parecer, isso é um engano. Pode parecer que a vida na igreja é só isso. A gente vai para o up, e aí no up começa a namorar, e aí a gente vem para o gol, e aí no gol a gente fica noivo, e aí depois a gente se casa, e a vida na igreja é só namorar, ficar noivo e se casar. A vida com Deus não é isso. A vida com Deus é seguir a Jesus Cristo e derramar a sua vida aos pés dele. E não há nada mais glorioso do que isso. E isso pode ser a única coisa que traga orgulho para o seu coração, porque todas as outras vão terminar, vão se apagar, serão destruídas, são passageiras. O seu relacionamento com Jesus é eterno. Clóvis, eu estou solteiro ou solteira. Aleluia, glória a Deus, isso é bom. Amém? Segunda aplicação desse texto à nossa vida: não oprima seu irmão solteiro, porque quando você faz isso, você é a voz de Satanás na vida desse irmão. Cara, por incrível que pareça, pode ter gente que fique tão incomodada com esse troço de parecer que a única opção da vida que exista e a única felicidade e o único modo de viver com Cristo seja sendo casado, que a pessoa deixa até de vir para cá. Pode acontecer. Porque, não vou lá não, cara, porque é chato. Porque a galera fica me chateando com esse negócio. Não vai casar não. Você não namora ninguém. Quanto tempo? Tá ficando pra titio, pra titia. Ou qualquer bullying desse que se faça.
Cara, isso é horroroso, horroroso, principalmente no nosso meio, galera, que a gente é crente. Infelizmente, eu já fiz isso. Poxa, me arrependo diante de Jesus Cristo. Hoje, entendendo melhor a palavra de Deus, eu percebo que isso é a voz de Satanás. Lembra que Jesus falou para Pedro: Satanás, arreda-te. Um apóstolo foi usado para ser boca de Satanás. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser usado para ser boca de Satanás também. Não é isso que essa igreja prega, não é isso que os pastores pensam, que o conselho da igreja pensa, não é isso. Então, você que é solteiro, você que é solteira, você é totalmente bem-vindo, bem-vinda a essa igreja. E ninguém vai ousar fazer uma piadinha contigo. Se fizerem, você pode me chamar agora, que eu vou resolver, beleza? Eu e Filipinho. Vou jogar para Filipinho também, mas vou deixar ele na frente. Vai lá, Filipinho. Vou te dar uma cobertura aqui, vai lá. Beleza? Cara, ninguém pode ser hostilizado, menosprezado por ser solteiro ou por ser casado. Terceira e última aplicação para a nossa vida: quem namora e peca precisa se arrepender. Quem está casado e peca também. Quem está solteiro e peca também. Mas eu coloquei só namora e peca. Se você está, passando do ponto aí no seu namoro, o que você tem que fazer? São duas opções: ou casa ou separa. É o que o apóstolo Paulo traz para a gente, beleza? E no Evangelho de Jesus Cristo, galera, a gente tem que ser radical. Eu sei que eu estou pegando no calo da galera, beleza? Mas a palavra de Deus, queridos, é incômodo para a gente, beleza? Ela é espada que fere, mas ao mesmo tempo ela cicatriza o nosso coração do pecado. Ela fere o nosso coração para retirar algo que é ruim, que é o pecado, como se fosse um tumor retirado. Aquilo é para o nosso bem. Então, você que namora e tem passado do ponto, primeiro procure seus pastores, procure o Felipe, confesse seu pecado para o seu discipulador, para a sua discipuladora, para os seus pastores. Busque uma vida em santidade, agilize a sua vida para você poder se casar. Às vezes a gente está fazendo planos também que estão tornando o nosso relacionamento mais difícil. Então, eu mesmo fiz isso, confesso que fiz errado. Então eu pensava assim, eu só vou me casar quando eu passar num concurso, porque aí eu vou ter, a minha segurança não estava em Deus, beleza? A minha segurança estava num concurso público. Então eu pensei isso, só vou me casar quando eu passar num concurso, porque eu sei que o dinheiro vai pingar lá na minha continha. Então, a partir daí eu posso me casar. Não faça esse tipo de plano, beleza? Então você tem que se casar na hora certa. É claro que você tem que ter condições para se casar, mas não pode ser somente naquele dia que você realizar todos os planos da sua vida, depois que você rodou o mundo, viajou e fez sei lá o quê, e aí só depois disso que você vai poder se casar, cara. É possível que você esteja pecando por conta disso. Quem está casado, acessando todo tipo de pornografia, todo tipo de depravação, de pecado, promiscuidade, precisa se arrepender, precisa buscar ajuda, precisa conversar com os pastores também, para tentar ser ajudado no sentido de viver uma vida santa. Queridos, quando a gente vê uma imagem de uma pessoa explorada sexualmente, cara, é a imagem de Deus que está sendo ferida ali, imagem e semelhança de Deus. Isso é nefasto. Isso é terrível para Deus. Então é hora da gente organizar os nossos relacionamentos, seja a gente solteiro, seja a gente namorando, noivo, casado, seja como for. A gente tem que estar contente com aquilo que Jesus deu para a gente.
A gente precisa ter essa certeza que a nossa felicidade não está em nada disso. A nossa felicidade está em Jesus Cristo e só nele. E por isso eu posso com todo orgulho dizer: eu sou virgem, eu não namoro, eu sou solteiro, eu só tive uma mulher na minha vida ou um homem na minha vida. E maravilha, isso é bom demais. Jesus se alegra com o seu testemunho, que você guarde o seu coração dentro daquilo que a palavra de Deus recomenda para você. Amém? Vamos orar? Senhor, tudo que foi proposto aqui é difícil demais, Senhor. A gente conta somente com o Teu Espírito Santo para fazer com que a gente não seja maldoso a ponto de com a nossa língua ferir o nosso irmão, para que a gente não seja maldoso a ponto de com os nossos olhos acessar a exploração do corpo e da imagem de uma pessoa que deveria refletir a sua glória, Senhor. A gente não quer ser pecaminoso a ponto de trair a confiança do nosso namorado, namorada, dos nossos pais, do nosso marido, da nossa esposa. Senhor, a gente quer viver em santidade, porque você é um Deus santo, e a gente sabe que aquilo que você recomenda para a gente é melhor, Senhor, é melhor. Por mais que o nosso coração faça planos diferentes, a única resposta certa vem de você. Então a gente pede que a gente possa aplicar essas palavras ao nosso coração, Senhor. O caminho da mudança não é um caminho fácil, o caminho do retorno não é um caminho a curto prazo, mas é um caminho possível diante de você, Senhor. E é um caminho melhor, certamente. A vida com você é muito melhor, Senhor. Então a gente pede que você faça assim no nosso coração. Muda a galera do Gol, muda a galera do UP, muda a galera da Igreja Oceânica. Muda os casamentos, muda os noivados, Pai. Muda a vida de solteiro, Senhor. Por favor, que em todas essas opções a Tua presença seja o melhor da nossa vida. Em nome de Jesus, amém.